Como virar o jogo em 90 dias? Pare de só ouvir. A maioria dos vídeos fala sobre mentalidade, motivação e prosperidade. Mas quantos realmente desafiam você a pegar uma caneta e escrever um compromisso de verdade? Essa é a diferença aqui. Vou revelar um princípio oculto sobre riqueza que quase ninguém ousa discutir. E também vou desafiar você a sair deste vídeo com suas metas para os próximos 90 dias registradas num papel. Se você está cansado de apenas ouvir sem ver resultados, fique comigo. Desta vez, a sua prosperidade vai começar a ganhar forma na escrita. A maioria acredita que enriquecer é apenas uma consequência de esforço contínuo e disciplina. Trabalhar mais horas, cortar gastos, buscar promoções, acumular cursos. Mas se fosse apenas isso, todos que fazem esses esforços estariam ricos. O que realmente separa quem prospera daqueles que permanecem travados é um princípio que atua no silêncio, moldando decisões, emoções e até a forma como você reage às chances que a vida coloca em seu caminho. Essa verdade não é confortável, porque exige olhar para dentro e perceber que muitas limitações financeiras não estão nas circunstâncias externas, mas na forma como você condicionou sua própria mentalidade ao longo dos anos. Quando você começa a enxergar esse ponto oculto, descobre que não precisa esperar décadas para sentir progresso. A transformação pode ser muito mais rápida do que imagina, porque quando a mente muda, tudo ao redor muda junto. E é por isso que, ao final, quando você colocar no papel seus objetivos para os próximos 90 dias, não será apenas um exercício de escrita, será a materialização dessa nova forma de pensar. O desconforto que antecede a verdade. Talvez você já tenha sentido a estranha sensação de estar sempre se esforçando e ainda assim não avançar. Como se existisse uma barreira invisível que segura você num mesmo lugar, apesar do trabalho, da disciplina e até dos sacrifícios. Esse desconforto não é sinal de incapacidade, mas de que há algo escondido governando suas escolhas. O que mantém tantas pessoas presas não é a falta de conhecimento sobre finanças, mas a ausência de clareza sobre como suas crenças moldam o destino. Desde cedo, ouvimos frases que parecem inofensivas, mas funcionam como ordens silenciosas. Dinheiro não traz felicidade, é preciso sofrer para conquistar. Quem nasceu pobre deve se conformar. Essas declarações criam uma programação mental que faz você sabotar as próprias oportunidades. Sem perceber, passa a tomar decisões que confirmam a visão de mundo recebida na infância. Esse é o ponto oculto. A riqueza não começa no esforço externo, mas na estrutura interna que guia sua percepção. É desconfortável admitir que muito do que você vive financeiramente é reflexo direto da forma como pensa. Mas apenas quando essa verdade é reconhecida é que surge a chance real de mudança. E é justamente nesse momento de confronto interno que se abre o portal para a abundância. O poder invisível das crenças. A mente humana é como um filtro que seleciona o que você enxerga e o que você ignora. Se o filtro está ajustado para a escassez, você pode estar diante de uma oportunidade valiosa e ainda assim não enxergá-la. É por isso que duas pessoas podem estar na mesma situação, expostas às mesmas chances, e enquanto uma cresce, a outra continua travada. A diferença não está fora, está dentro. Esse mecanismo foi estudado pela psicologia moderna e explicado pela terapia cognitivo-comportamental. Pensamentos repetidos criam padrões automáticos que guiam emoções e decisões. Se durante anos você repetiu mentalmente que dinheiro é difícil de conseguir, essa frase se transforma em um comando interno que orienta cada passo. A mente procura confirmar a crença e acaba gerando atitudes que mantêm a dificuldade. Napoleão Hill observou isso em sua pesquisa com homens e mulheres bem-sucedidos. Ele descobriu que todos compartilhavam a capacidade de direcionar seus pensamentos para crenças fortalecedoras, mesmo diante de adversidades. Em vez de alimentar frases de limitação, cultivavam convicções de abundância, propósito e confiança. Esse era o segredo invisível. A riqueza material era apenas o reflexo de uma riqueza mental cultivada diariamente. Quando você identifica quais crenças dominam seus pensamentos, começa a perceber que não é prisioneiro das circunstâncias, mas dos próprios filtros mentais. E se esses filtros foram construídos, também podem ser reconstruídos.
Esse é o caminho para reverter o jogo e transformar a escassez em prosperidade. O mecanismo da autossabotagem. Mesmo quando a oportunidade aparece, muitas vezes você não consegue aproveitá-la porque existe um mecanismo oculto chamado autossabotagem. Ele se manifesta de formas sutis. Você adia uma decisão importante, desiste no meio de um projeto ou cria desculpas convincentes para não agir. À primeira vista, parece preguiça ou falta de motivação, mas na verdade é o reflexo de crenças antigas tentando manter você no território conhecido. A mente prefere a segurança do desconforto familiar à incerteza do crescimento. É por isso que tantas pessoas repetem os mesmos padrões ano após ano. Ganham mais, mas continuam endividadas. Recebem uma promoção, mas se sentem incapazes de sustentar o novo nível. Abrem um negócio, mas não confiam em si mesmas para expandir. O cérebro cria obstáculos invisíveis para voltar ao ponto que considera seguro, ainda que esse ponto seja de limitação. A neurociência mostra que nossos hábitos e respostas automáticas são resultado de conexões fortalecidas pela repetição. Se você alimenta a ideia de que não merece prosperar, sua mente vai encontrar maneiras de confirmar isso. Pode parecer estranho, mas muitas vezes a própria dificuldade financeira é a prova inconsciente que mantém viva a crença de indignidade. Quando você começa a observar esses padrões de autossabotagem, percebe que não está sendo derrotado pelas circunstâncias, e sim por programas internos que podem ser reescritos. Reconhecer esse mecanismo é o primeiro passo para retomar o controle da própria vida financeira e construir um caminho consciente rumo à abundância. A virada de consciência. O ponto de virada acontece quando você decide enfrentar de frente os programas que controlam sua relação com o dinheiro. Não se trata de buscar mais informações ou acumular fórmulas mágicas, mas de fazer uma escolha interna, mudar a forma como interpreta e responde à realidade. Essa virada não é um evento isolado, é um processo que começa no instante em que você se recusa a aceitar como verdade absoluta as crenças herdadas. Um exercício poderoso é revisitar a primeira memória que você tem sobre dinheiro. Pergunte a si mesmo: qual foi a mensagem que ouvi em casa sobre riqueza? Foi medo? Escassez? Sacrifício? Ou foi visão, liberdade e possibilidade? Essa lembrança revela de onde vem o padrão que se repete hoje. Ao trazer essa memória à consciência, você começa a enfraquecer o controle invisível que ela exerce sobre suas escolhas. A psicologia cognitiva ensina que todo pensamento pode ser desafiado e reestruturado. Quando você pega uma crença como dinheiro é difícil e substitui por dinheiro é consequência de valor que entrego ao mundo, abre espaço para novas conexões mentais. Repetida de forma consciente, essa ideia cria uma nova rede neural, que aos poucos se torna mais forte que o padrão antigo. Esse é o verdadeiro ponto de virada. Entender que a mudança não depende de condições externas, mas da disposição de reprogramar sua mente. E quando a mente muda, tudo muda. As oportunidades que antes pareciam invisíveis começam a surgir, não porque o mundo mudou, mas porque você aprendeu a enxergar de forma diferente. O método da reprogramação. A transformação exige mais do que inspiração, precisa de prática diária. Para reprogramar sua mentalidade em relação à prosperidade, você pode seguir um método simples, mas poderoso, composto por 3 movimentos. Primeiro, reconhecer. Isso significa observar seus pensamentos automáticos e identificar quais frases de escassez ainda estão dominando sua mente. Toda vez que você pensa, eu não consigo, dinheiro nunca sobra, ou riqueza não é para mim, está apenas repetindo velhos comandos. Reconhecer esses padrões é como acender a luz em um quarto escuro. O segundo movimento é reestruturar. Aqui você substitui as frases antigas por novas declarações alinhadas à abundância. Não se trata de repetir frases vazias, mas de afirmar verdades que fortalecem seu valor. Quando você diz, eu tenho capacidade de gerar riqueza porque entrego valor real ao mundo, está plantando novas sementes em seu subconsciente. Com o tempo, essas afirmações se tornam tão automáticas quanto as antigas. O terceiro movimento é reforçar. Essa etapa é a ponte entre pensamento e ação. Crie micro-hábitos que consolidem a nova mentalidade.
Anote suas entradas e saídas de dinheiro, celebre pequenas vitórias financeiras, destine parte de sua renda para investir no futuro. São ações simples, mas que, repetidas de forma consistente, constroem uma base sólida. A cada reforço, sua mente entende que a abundância não é uma ideia distante, mas um estado natural que pode ser cultivado. Esse método não promete milagres instantâneos. Ele exige disciplina e constância, mas entrega algo muito maior: a construção de uma mentalidade milionária, capaz de sustentar riqueza verdadeira em qualquer cenário. O cenário da transformação. Agora, imagine como será sua vida daqui a um ano se você decidir aplicar esse método todos os dias. Pense no alívio de não viver mais correndo atrás do dinheiro, mas de caminhar com segurança, porque sua mente passou a enxergar oportunidades onde antes só via limitações. Visualize-se tomando decisões com clareza, construindo reservas, eliminando dívidas e criando um fluxo constante de crescimento. Essa transformação não acontece por sorte, mas pela consistência de quem mudou a raiz de sua relação com a prosperidade. Compare essa visão com a realidade de permanecer como está, repetindo as mesmas crenças, sentindo o mesmo peso, acreditando que o próximo aumento, a próxima chance ou a próxima ajuda externa vão resolver tudo. O problema é que, sem mudança interna, nada muda de verdade. A escassez se repete não porque o mundo é injusto, mas porque a mente insiste em enxergar através do mesmo filtro limitado. A boa notícia é que cada passo consciente altera o rumo. A cada vez que você escolhe reforçar um pensamento de abundância, enfraquece a velha programação. A cada microação de responsabilidade financeira, você cria uma nova história. A cada exercício de reestruturação mental, o cérebro constrói novas conexões que sustentam um futuro diferente. Esse é o verdadeiro cenário da transformação. Perceber que a abundância não começa quando você alcança um grande objetivo, mas quando decide caminhar com a nova mentalidade. O futuro não é um mistério inalcançável. É uma construção diária feita de escolhas que alinham sua mente à prosperidade. O convite à decisão. Chegou o momento em que você precisa escolher qual caminho seguir. Pode continuar repetindo os mesmos padrões, esperando que fatores externos mudem, ou pode assumir o controle e iniciar a transformação agora. O ponto oculto sobre riqueza que poucos ousam discutir é justamente esse. Prosperidade não começa com circunstâncias, mas com decisão. Quando você decide mudar a forma como pensa, fala e age em relação ao dinheiro, você se posiciona de forma diferente diante da vida. Pegue agora um caderno e escreva, com clareza, quais são os seus objetivos para os próximos 3 meses. Não generalize. Seja específico. Se deseja quitar uma dívida, coloque o valor. Se deseja guardar uma quantia, escreva exatamente quanto. Se deseja investir em conhecimento, registre o curso ou livro que pretende adquirir. Coloque uma data limite e descreva o que fará a cada semana para avançar em direção a essa meta. Esse simples ato de escrever ativa um compromisso interno. Ao transformar um desejo em palavras concretas, você reforça a nova mentalidade e inicia a prática da reprogramação. Esse é o primeiro passo para alinhar sua mente com a prosperidade e para provar a si mesmo que a abundância não é teoria, mas prática diária. Se este conteúdo trouxe clareza, inscreva-se no canal e ative as notificações. Aqui você vai encontrar reflexões semanais que unem sabedoria eterna, psicologia moderna e mentalidade milionária. No próximo vídeo, vou revelar outro segredo que raramente é abordado, mas que pode acelerar ainda mais sua jornada rumo à abundância. Um princípio que, quando compreendido, elimina dúvidas e abre caminho para resultados consistentes. Esse é o momento de decisão. Ou você continua preso ao ciclo da escassez, ou abre a porta para uma nova realidade de prosperidade. Não existe meio-termo. A escolha está diante de você agora. E a transformação começa no instante em que você escolhe caminhar com uma nova mentalidade.